Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre essa notícia que vocês estão vendo aqui, tá? Eu vou deixar o post, tá? O link dessa notícia na descrição do vídeo, tá? E essa notícia eu achei bem interessante porque ela não foi veiculada só em sites brasileiros, tá? Também foi veiculada em sites internacionais, tá? Mas eu trouxe essa aqui no site nacional porque ela está em português e ela está bem estruturada, tá? É, e pessoal, só para a gente ilustrar a situação, tá? O que tá acontecendo, pessoal? O Ethereum ele está passando por uma reestruturação. Acho que quem está antenado nessa parte do Ethereum está sabendo disso, né? É, o Bitcoin ele está sofrendo muitos ataques, né? Muitos ataques, vou dizer assim, ataques morais, vamos colocar assim. Né? Tem gente estimando que 25% da energia gasta na China vai para mineração de criptomoedas. Isso chega a ser absurdo, tá? Essas estimativas, eu acredito que essas estimativas não estão corretas. Essas estimativas devem estar incorretas, porque 25% é muita energia. Né? A China tem parques industriais, etc. Né? Então, são estimativas, eu acredito que são estimativas de pessoas que querem realmente criar um certo conflito, criar manchar manchar mesmo, né, a marca da criptomoeda, manchar, e quando mancha a marca da criptomoeda, acaba manchando a marca do Bitcoin, porque o Bitcoin é que representa, que veste a camisa da criptomoeda, né, pessoal? Então, o Ethereum está desde 2019, acho que desde 2018 eu já ouço falar desse papo, que vai passar de prova de trabalho para prova de participação, né? E a gente ouve esse papo que eles estão falando, né? Mas nunca houve muitas forças, né? Forças de pessoas, elas trabalhavam sempre contra, por quê? É, todo mundo que estava no Ethereum estava ganhando algum dinheiro com mineração de Ethereum, ou estava, né, até na época eles falaram em mudar o protocolo, porque os ASICs, né, estavam tomando conta da rede do Ethereum e eles estavam querendo mudar o protocolo para que barrasse os mineradores ASIC, né? Então, de uma certa maneira, eles não conseguiram nem fazer isso, né? Porque a ideia do Ethereum, a princípio, era preservar a mineração descentralizada, né? Ou seja, cada um em casa poderia usar o seu computadorzinho para minerar com a sua plaquinha de vídeo e ganhar lá seus dólarzinhos todos os dias, né? Que no final do ano ia representar um valor considerável, de alguma maneira substancial, né? E isso com o tempo foi cada vez diminuindo, diminuindo, diminuindo. É, o poder de o hash rate, né? O poder de mineração desses ASICs foram subindo cada vez mais. O valor da moeda não subiu para compensar esse valor de mineração cada vez mais alto, né? Dos ASICs. E no final das contas, o, o, o pessoal, quem tinha ASICs, né? Cada vez mais foi se empilhando cada vez com mais ASICs e a mineração de Ethereum cada vez foi ficando mais centralizada, né? Então, a gente sabe que a mineração de Ethereum, a mineração de Bitcoin, que são da maioria das criptomoedas, está centralizada na China. A gente sabe disso, né? Mas essas proporções elas são uma incógnita, né? Se a gente analisar as maiores pools de mineração, tanto de Ethereum quanto de Bitcoin, estão na China. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, se vocês quiserem consultar, esse é o site, tá? minerpoolstats.stream, tá? E aqui em Bitcoin, olha que legal. O maior Bitcoin do mundo está na China, tá? Ele detém quase 16% de todo o hash rate de Bitcoin da Terra, da face da Terra. O segundo maior pool, F2 Pool, apesar de estar um globinho aqui, também é chinês. Também é chinês, tá? E o terceiro, Hong Kong, também é chinês, né? Pulin, também é chinês.
Pool BTC também é chinês, tá? Aqui já não é chinês, aqui é americano. Então, olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5. Apesar de que esse aqui, Hong Kong, né, tem aquela questão, Hong Kong com a China, China não é Hong Kong, etc. Vamos deixar ele de fora, vamos deixar ele de fora. Dos 5, 4 dos 5 maiores pools do mundo são chineses. Isso falando de Bitcoin, tá? Agora, vamos voltar aqui e vamos olhar o Ethereum. Vamos lá. Spark Pool, chinês. Ethermine, esse não é chinês, tá? Esse aqui é americano, europeu, mas não é chinês. Esse aqui garantidamente não é chinês. E esse aqui é onde eu minerava, eu gosto muito dele, tá? F2 Pool, chinês. Hivion, esse eu acho que não é chinês. Esse aqui não é chinês. Garantidamente não é chinês. Mas, ó, Bipool é chinês. Spiderpool é chinês. Nanopool, não é chinês também. No caso do Ethereum, o Ethereum está um pouquinho mais descentralizado, tirando um pouco fora da China. Mas, pessoal, o maior está na China, com 28,2%. O terceiro maior, com 10%, está na China. O quinto maior está na China. O sexto maior está na China. Vocês somarem essas proporções aqui, 28 mais 10, 38, mais esse, se bobear, chega a 50%. Então, 50% dos pools de mineração estão na China. Não estou dizendo que todos os clientes de mineração estão, os clientes que utilizam esses pools estão na China. Provavelmente eles estão, porque não tem motivo para eles eles utilizarem um pool na China e eles não estarem na China. Eles estariam usando uma latência, né? Eles não estariam sendo beneficiados por uma latência boa, vamos colocar assim, né? Pelo menos eles estão na Ásia, tá, pessoal? Então, eu estou mostrando para vocês que essas criptomoedas elas não estão descentralizadas, elas continuam centralizadas, tá? Infelizmente, e a China continua sendo um foco de centralização dessas criptomoedas, tá? Só mostrando rapidamente para vocês, Dogecoin, que deu tá num hype danado por causa do Elon Musk, etc. Os dois primeiros pools são chineses, o terceiro pool é de Hong Kong, né? Então, reparem, né? De novo, o mesmo tipo de centralização, tá? O que acontece aqui, pessoal? Acontece a mesma coisa, tá? A China, novamente, tem uma energia muito barata, energia predominantemente. Hoje eles já estão um pouco mais com energia mais... uma energia mais verde, vamos colocar assim, tá? Eles têm a maior hidrelétrica do mundo, tá? A maior hidrelétrica do mundo é chinesa, e eles têm os dois polos totalmente da dicotomia completamente. Eles têm energia verde, porque eles têm a maior hidrelétrica do mundo, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma das maiores produções de energia com carvão mineral do mundo. Tá? Tem uma área da China que não tem produção de energia verde nenhuma. É totalmente produção de energia com carvão mineral. É a área mais poluída da China. E dizem, isso eu não posso confirmar, porque eu não sou chinês, eu não moro na China, eu não tenho conhecimento de China para poder dizer isso para vocês. Mas pelo menos as notícias que eu pesquisei para trazer isso para vocês, as principais usinas de criptomoedas, as principais, aqueles galpões enormes que mineram criptomoedas, os principais ficam nesses polos onde a energia que é gerada não é uma energia verde, é uma energia gerada por usinas de carvão mineral. Então, esse é o foco hoje. Por que estão falando tão mal das criptomoedas, e principalmente o Bitcoin, e por isso que o Ethereum está tão pensando mesmo em como mudar isso, né? E aí eu só faço um dentezinho para o nosso Chia, né? Para o Chia que a gente já minera, né? Por que o Chia é tão diferente nesse ponto? O Chia não gasta praticamente energia nenhuma. Vocês vão gastar um pouquinho de energia para plotar, mas depois que vocês plotaram, vocês não gastam praticamente energia nenhuma, porque vocês só estão mantendo um disquinho ou vários disquinhos ali girando, que eles não gastam
praticamente energia nenhuma se a gente comparar com uma placa de vídeo, ou se a gente comparar com ASIC, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, quanto um ASIC gasta de energia. Pessoal, eu sei que eu vou me alongar no vídeo, mas eu vou trazer muita informação para vocês, eu acho que é interessante. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês vão pegar muita informação que é interessante. Olha o gasto de energia de um ASIC. Tudo bem, aí você vai olhar isso aqui, meu Deus do céu, ele faz $224 por dia. Sim, ele faz $224 por dia. Ele não foi nem lançado ainda, tá? Mas com 3 GHz, tá? Em Ethash, que é o mesmo algoritmo, né, do Ethereum, né, Ethash, ele gasta dos 2.556 watts, né, aproximadamente a mesma coisa que um ar-condicionado de 30.000 BTUs aí, uma quantidade bem bacana de energia, e ele consegue ainda assim gerar $224 por dia. É muito dinheiro, tá? Mas vamos falar de um troço que já está à venda, vamos falar de um negócio que já está sendo vendido, tá? Vamos falar, por exemplo, desse A10, que é um que já está à venda, ele tem 750 MHz, por exemplo, o equivalente a mais ou menos 20 plaquinhas RX 580, mais ou menos 22 RX 580, muito bem configuradinhas, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele gasta por dia $4, quase $4, um pouco mais, porque a nossa energia não vai ser 12 centavos. Nossa energia no Brasil está mais próxima de 22 centavos de dólar por 22 centavos, né? Então, eu já estou convertendo para dólar, tá, pessoal? Então, a gente vai gastar aqui $7 de energia. Eu já estou convertendo para dólar para a gente poder ter um valor em dólar. Então, dos 57,33 que essa maquininha me gera por dia, eu ganho ainda $50 por dia. Isso me dá $1.500 de lucro por mês, tá? Sabendo que a maquininha me custa $18 mil, eu demoro um ano para pagar ela, tá? Então, assim, essa é a conta, tá? E aí entra de novo aquilo que eu estava falando para vocês, né, sobre essa notícia. E aí, né, se a gente pensar que o Ethereum 2.0 deveria vir daqui 3, 4, 5 meses, que eram as expectativas, né, agosto, outubro, né, no máximo novembro, né, que as expectativas estavam vindo, parece que, segundo essa notícia, né, que o próprio Vitalik é um dos criadores do Ethereum, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, que o próprio Vitalik trouxe, isso vai demorar mais tempo, tá? Isso pode dar às pessoas mais tempo para tirarem lucro dessas máquinas, tá? Quem comprou essas máquinas há mais tempo, elas podem tirar mais lucro delas, tá? 2 fatores que são bem relevantes. Primeiro, muita gente comprou essas máquinas já faz algum tempo, já está tirando lucro, já está pagando as contas, já está diminuindo o prejuízo, tá? Primeiro fator. Segundo ponto, muita gente comprou que está comprando essas máquinas agora, obviamente está preocupado, ou que já comprou há pouco tempo, comprou mês passado, está preocupado com essa mudança. E vocês não imaginam a quantidade de pressão que está havendo para que essa mudança não aconteça agora, tá? Ele mesmo aqui na notícia, eu não vou ler essa notícia toda, tá, pessoal? Porque eu acho que, né, vocês podem ler essa notícia. Eu só vou trazer alguns pontos, tá? Então, ele aqui coloca, na verdade, nós chamamos Ethereum 2.0 um pouco menos porque queremos enfatizar que não vamos jogar fora a plataforma. Ethereum existente, não era isso que eu queria mostrar para vocês. Achamos que levaria um ano para nos prepararmos para a transição para a prova de participação, POS, né? Então, prova de trabalho, Proof of Work, né? Para a prova de participação, POS, tá? Então, mas na verdade levará muito mais tempo, tá? Se você estiver criando um projeto muito complexo, esteja preparado para gastar muito mais tempo nele do que planejou. Na verdade, não era nem o que eu queria dizer para você. Aqui. Um dos maiores problemas que encontrei no nosso projeto, não são os problemas técnicos, mas sim os problemas com as pessoas.
Porque ele está sofrendo muita pressão, as pessoas não querem mudar, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, as pessoas já têm máquinas. Essas máquinas, aqui vocês podem ver, pessoal, tem máquinas antigas dessas desses Ethereum, né, desses Ethash. Vamos pesquisar aqui dos Ethash. Olha só, tem máquinas antigas de Ethash que ainda são lucrativas. O A10 foi lançado em maio de 2020, ou seja, já faz um ano e ela ainda rende $35. O A10 Pro Plus foi lançado em dezembro, ou seja, já faz praticamente 6 meses e ela ainda é muito lucrativa, né? Então, hoje em dia, já tem gente comprando essas máquinas aqui usadas. E ela, olha aqui, essa daqui ela nem gasta tanta energia. Essa daqui já gasta um pouquinho mais, mas é proporcional ao ganho, tá? Ó, isso daqui é proporcional ao ganho, 960 watts é proporcional a 35, 1350 é proporcional a 54. E assim por diante. Vamos ver aqui se tem mais alguma em Ethash. Eu acho que não tem. Tem. Ethash 4G. Por que que não está escrito? Por que que não tem aqui, pessoal? Porque ela só tem 4 GB de memória, tá? Então, 4 GB de memória, você não consegue mais minerar Ethereum, porque a DEG, né, o arquivo da DEG, que é um arquivo que você precisa carregar na memória para você poder minerar o Ethereum, já tem mais do que 4 GB. Então, essas máquinas aqui, elas viraram pesos de papel, literalmente. Elas não conseguem mais fazer absolutamente nada, tá? Se a DEG ainda tivesse num tamanho razoável, essas máquinas provavelmente, essa daqui, provavelmente seria lucrativa ainda. Mas com certeza seria lucrativa. Essas daqui talvez não, porque 760 watts para 190 megahashes provavelmente não seria lucrativa, tá? Aqui também não seria. Aqui também não seria, tá? Então, só estou mostrando isso para vocês porque, né, se não fosse essa questão da DEG, essas máquinas, algumas dessas máquinas ainda seriam lucrativas com quase 3 anos de uso. São máquinas que foram lançadas em 2018, né? Então, com quase 3 anos de uso, elas ainda seriam lucrativas, né? Isso, o Ethereum é um ponto fora da curva, tá, pessoal? Isso só está acontecendo porque o Ethereum ganhou um valor absurdo. O Ethereum estava valendo, no início da pandemia, 350, 300, nem isso se bobear. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha a loucura do gráfico do Ethereum. Olha que loucura. Eu não vou botar um ano, não. Vou deixar esse gráfico para vocês darem uma olhada. O início da pandemia, pessoal, foi aqui, ó. Fevereiro, março de 2020, tá? Aqui no início da pandemia, o Ethereum chegou a $116. Olha que loucura! 116. Imagina se alguém tem a visão de olhar e falar assim: meu Deus, $116, tudo que eu puder em Ethereum. E o cara chegou e conseguiu vender próximo desse ponto aqui de $3.000, 2.500. Deu hoje que seja 2.600, $2.700. Estou falando, vendendo no pico do monte, né? A gente, é difícil, né? Às vezes é complicado vender no pico do monte, mas que o cara tenha vendido aqui, ó, $2.400. Ele multiplicou a grana dele por 20. Eu fico sem palavras para dizer um negócio desse. Então, pessoal, eu só estou mostrando para vocês que o Ethereum é um ponto fora da curva, tá? O Ethereum conseguiu descolar do Bitcoin de uma maneira um pouco diferente. O Bitcoin não subiu nessas proporções, tá? Por mais que ele também tenha subido muito, ele não subiu nessas proporções, tá? Então, ele se manteve lucrativo para placas de vídeo, por exemplo, muito antigas. Ele se manteve lucrativo para esses ASICs mais antigos também, tá? Então, eu estou mostrando isso para vocês porque o nível de interesse no Ethereum não mudar a, a, o protocolo, né? Não mudar a metodologia para POS, tem muito interesse envolvido nisso, tá bom? Pessoal, aí ele continua dizendo assim que
o Ethereum está sendo vítima do próprio sucesso. Isso, de certa maneira, é verdade, tá? Né, com a alta demanda pela rede Ethereum, aumentando as taxas da rede, tá? Apesar de que isso deu uma mudada, tá? Ultimamente as taxas estão até, de certa maneira, até em conta, ela deu uma caída nas taxas de rede, tá? Se tornou vítima do seu próprio sucesso. O Ethereum 2.0 pode ter o tipo de escalabilidade esperado por empresas de grande escala. No entanto, de acordo com as últimas estimativas, a atualização ela pode não acontecer em 2021. Então, de novo, a expectativa era que isso acontecesse de agosto até setembro, no máximo em outubro, né? Alguns estavam falando que poderia chegar até em novembro, e agora estão falando que só vai acontecer para o início do ano que vem, né? Então, quem fez investimentos aí em placas de vídeo, ou quem fez investimentos em ASICs, aqui no Brasil não é muito comum o pessoal fazer investimento em ASIC, porque para você fazer importação de uma máquina dessa, meu Deus do céu, a máquina já é cara, como eu mostrei para vocês, custa 13, 15, 18 mil dólares uma máquina dessa. Imagina você ter que pagar imposto na Receita Federal para uma máquina dessa, né? 60% de imposto numa máquina dessa é um absurdo. E aí ainda tem outro detalhe, ela passa do valor do valor máximo de importação por pessoa física. Então, uma máquina dessa tem que ser importada por pessoa jurídica, e aí entra, é totalmente diferente, os impostos são diferentes. Eu não tenho nem ideia para falar para vocês, pessoal, porque é outro esquema. Eu teria que chamar uma pessoa especialista em importação para a gente poder falar desse assunto, tá? E aí, continuando aqui, pessoal, ele diz assim: o planejamento do Ethereum 2.0 afirma que as duas blockchains, né, no início a gente estava falando que uma não vai substituir a outra, né, elas vão se fundir, né? Isso está planejado para o final de 2021 ou início de 2022. Então, cada vez eles estão estendendo um pouco mais os prazos, tá? De acordo com a documentação oficial. Na prática, pessoal, eu acho que isso daqui vai se estender ainda mais. Isso aqui vai até meados de 2022, se não for mais longe ainda. Se não for mais longe ainda. Com toda a hostilidade em torno do Bitcoin e seu uso de energia no processo de mineração, a mudança para POS se tornou ainda mais importante, tá? Então, só para vocês entenderem, a prova de trabalho, pessoal, é aquela mineração onde você coloca placas de vídeo, ASICs e tal, para que eles façam hashes, né? Eles processem aqueles números, né? São números, né? De uma maneira ou de outra são números. Ele processa aqueles números, e esse processamento ele gasta muita energia, tá? E agora ele vai mudar para um esquema de prova de participação, tá? Que basicamente eu entendo que você vai trabalhar como uma espécie de node, né? Você vai trabalhar como uma espécie de serviço. Não vai ser bem, você não vai ter que ficar processando números. Você vai trabalhar como um serviço de disponibilidade, tá? O que eu estou falando para vocês é o que eu entendi do que vai acontecer, tá, pessoal? Posso até estar um pouco enganado nessa história. Se vocês tiverem informações mais específicas e tal, vocês, por favor, podem me corrigir, tá? Eu estou explicando mais ou menos o que eu entendi, até de uma maneira mais simplificada, tá? Então, isso com certeza vai provocar uma enorme queda no gasto de energia, porque, primeiro, você não vai precisar de tanto processamento mais, pelo contrário, né? Você só precisa de servidores para confirmar as transações, tá? Óbvio, vão precisar de vários servidores, né, para você manter a rede no ar, né? E isso para eles continua sendo importante, porque é a redundância desse sistema que vai manter o sistema no ar. Né? Só para vocês terem uma ideia, teve um blackout na China que causou um baita de um problema na rede do Bitcoin. Porque diz que 30% de toda a rede do Bitcoin caiu. Um belo dia ficou 8 horas fora do ar. 30% da rede do Bitcoin ficou 8 horas fora do ar. Diz que a dificuldade do Bitcoin caiu um absurdo. Do Ethereum também caiu, tá? Do Ethereum também caiu. Isso causou um enorme problema nas confirmações das transações. Então, olha que loucura, um problema localizado em um país. De novo eu volto na centralização, que uma moeda que deveria ser descentralizada e ela é centralizada. Então, um probleminha localizado em um local do país, um problema localizado
né, um problema local de um país, não foi um blackout nacional na China, foi um problema, um blackout localizado numa parte da China e causou um problema enorme para o Bitcoin. Tá? Então, assim, só mostrando para vocês um detalhezinho, né? E por que eles consideram tão importante a mudança, né? Não só por esse problema do blackout, tá? Mas por essa mudança da filosofia da prova de trabalho pela prova de participação, que vai provocar essa redução enorme no consumo de energia de toda a rede do Ethereum, tá? Pessoal, só complementando, só finalizando, né? Muitas outras coisas que as pessoas estão construindo em Ethereum, mas a capacidade da blockchain lidar com todas essas transações está tendo dificuldades em acompanhar a demanda, e é exatamente por isso que todas essas coisas que estamos trabalhando ao lado da tecnologia com escalabilidade e prova de participação são muito importantes, disse Buterin. Pessoal, ele tem razão, e a prova de tudo que ele está falando, que ele está correto, é o Chia, tá? É a prova de que tudo que ele está falando está correto, é o como o Chia conseguiu fazer com que tanta gente se voltasse para esse assunto. Aí alguns vão falar assim, meu Deus, mas você está falando do Chia, mas o Chia tá caindo de valor, etc. Mas, pessoal, o valor da moeda não tem nada a ver com o interesse voltado pela moeda. O valor da moeda só quer dizer que as pessoas que ganharam muito dinheiro, muito Chia no início da mineração da moeda, estão despejando as moedas no mundo. Tá? E é natural. Tem gente, se vocês estão vendo alguns youtubers americanos, tem youtubers que ganharam 120 Chia, eu mesmo acompanho um, que ganhou 120 Chia em 20 dias, no início da mineração de Chia. 120 Chia, até outro dia, era 200 mil dólares, quase 200 mil dólares, né? O Chia estava $1.500 cada Chia, era 180 mil dólares, pessoal, 160 mil dólares. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, tudo bem, esse cara investiu muita grana em HD, mas esse cara não investiu 160 mil dólares, esse cara investiu, sei lá, 20, 30 mil dólares, no máximo. Então, ele podia pegar toda aquela grana dele, ele podia vender ele podia vender parte do Chia, ele pagar o investimento dele, ainda assim ele teve muito lucro. Se essas pessoas que tiveram muito lucro pegarem parte desse dinheiro e começarem a vender Chia para reinvestir, essa galera vai derrubar o preço da moeda. Mas isso já aconteceu com o Bitcoin, isso já aconteceu com o Ethereum, isso já aconteceu com todas as moedas. Isso não é novidade para a gente. Para a gente que está acostumado a lidar com criptomoeda, isso não é novidade para a gente. O que vocês não podem é gastar dinheiro que vocês vão precisar amanhã para comprar HD hoje, ou para comprar uma placa de vídeo, ou para comprar um ASIC. Vocês não podem fazer isso. Vocês têm que gastar dinheiro que vocês estavam investindo em outra coisa. Investimento em criptomoeda é investimento de risco. Não é investimento sem risco. Muito pelo contrário, é investimento de risco. Agora, como é investimento na Bolsa de Valores, é investimento de risco, mas no decorrer do tempo, se você souber investir nas ações corretas, no longo prazo, você tende a conseguir ver o seu dinheiro de volta e conseguir ganhar o teu lucro, né? Você, na criptomoeda acontece da mesma maneira, tá? Por exemplo, em 2018 teve uma baita queda nas criptomoedas. 2019 teve as criptomoedas não ajudaram muito também. 2020, no início da pandemia, foi um caos nas criptomoedas. Mas no meio da pandemia, as criptomoedas renasceram. Olha que loucura! No meio da pandemia. Quem esperava que no meio da pandemia ia ter o renascimento das criptomoedas? Tanto é que as placas de vídeo hoje em dia estão escassas, tanto é que os preços das placas de vídeo estão um absurdo. Então, reparem, não é uma coisa. Certos movimentos eles não são nem tão previsíveis, a gente não consegue nem prever, de certa maneira, certos movimentos. Quem imaginaria que no meio da pandemia isso iria acontecer? Talvez algumas pessoas vão falar assim: ah, Léo, é previsível, porque todo mundo em casa, de repente vai tentar arrumar alguma coisa para fazer, um serviço para fazer alguma coisa em casa e tal, e vai minerar Bitcoin, Bitcoin não, né? Vai minerar Ethereum, vai minerar criptomoeda, vai botar, fazer um rig de mineração, etc. Sim,
agora isso é compreensível, agora depois que isso já aconteceu, a gente consegue racionalizar dessa maneira, mas antes não, tá? Pessoal, eu já me estendi muito no vídeo, mas vocês viram que eu, né, falei sobre muitas coisas e eu acho interessante, né? Eu gostei muito desse estilo de vídeo porque é um assunto muito interessante que eu, de certa maneira, domino bastante, porque eu já passei muito por isso, já minerei bastante Ethereum na minha vida. Hoje estou um pouquinho fora do mercado, mas né, a gente continua lendo muita notícia, a gente continua muito interessado no assunto, né? E eu pessoalmente eu gosto muito disso, eu ainda gosto muito disso, tá? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, tá? Só lembrando vocês dos grupos do Telegram e do grupo do Discord, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, tá? Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, aquele abraço e até logo. Tchau, tchau!